Você provavelmente já ficou sabendo da história da gravata personalizada produzida pelo Supremo Tribunal Federal, que foi orgulhosamente exibida pelo ministro Luiz Roberto Barroso na sessão de ontem da Corte. Só que tem duas informações a respeito desse assunto que provavelmente não chegaram até você e, no que depender dos ministros do Supremo, jamais chegarão. Mas, nesse vídeo, eu vou lhe mostrar. Antes disso, para aqueles que ainda não assistiram à fala de Barroso, o vídeo é esse aqui. E faço apenas um registro, não passará despercebido, de que nós, a novo departamento STF Fashion, nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal que todos estamos utilizando, e para as mulheres um lenço belíssimo, como que está com a ministra Carmen Lúcia. E a razão real para isso é que nós recebemos muitas visitas ou visitamos lugares em que as pessoas nos dão presentes. E, portanto, foi uma forma que nós encontramos gentil de retribuir os eventuais presentes que recebemos com uma gravata que tem um símbolo do Supremo Tribunal Federal e que, se permitirem aí, modéstia, ficou muito bonitinho. Ficou muito bonitinho, diz ele, só para aumentar ainda mais o deboche em relação ao cidadão brasileiro, que é quem está pagando por essa palhaçada. Sim, você, cidadão brasileiro, pagador de impostos, é quem está arcando com os custos dos novos itens personalizados da Suprema Corte. Só que, como eu falei anteriormente, tem duas coisas relacionadas a essa gravata que os ministros do STF não fazem questão nenhuma de que você saiba. A primeira delas é justamente o custo unitário de cada uma delas para o bolso do povo brasileiro. Para que você tenha um parâmetro de comparação, as gravatas que eu costumo usar para gravar esses vídeos aqui são vendidas por valores entre 30, 40, 50 reais. Algumas um pouquinho mais elaboradas e encorpadas custaram entre 70 e 80 reais. Existe, obviamente, uma infinidade de gravatas com preços muito maiores do que esse, mas eu particularmente considero desnecessário pagar mais do que isso por um item como esse. E eu preciso deixar muito claro, os valores que eu citei aqui são das gravatas sendo vendidas lá na loja, ou seja, o preço final para o consumidor. O custo de produção delas, obviamente, é muito menor. Agora, sabe qual é o custo de cada unidade dessa nova gravata dos ministros do Supremo Tribunal Federal? R$ 384, de acordo com a apuração feita pela revista Oeste através dos dados da transparência. Pois é, enquanto eu e você gastamos 40, 50, 80 reais do nosso dinheiro para comprar uma gravata para uso próprio, os ministros do Supremo Tribunal Federal gastam R$ 384 também do nosso dinheiro, só que para uma gravata que eles irão usar ou então presentear alguém. E é aqui que entra a segunda informação que eles não querem que você saiba, e que é a mais importante delas. Barroso afirmou explicitamente que os ministros recebem presentes e que as gravatas foram produzidas com o intuito de retribuí-los. É que nós recebemos muitas visitas ou visitamos lugares em que as pessoas nos dão presentes. E, portanto, foi uma forma que nós encontramos gentil de retribuir os eventuais presentes que recebemos com uma gravata. Só que o Código de Ética da Magistratura, em seu artigo número 17, determina de maneira muito clara que é dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional. Ou seja, um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode receber esse tipo de presente que Barroso disse orgulhosamente que eles costumam receber. Até existe na legislação um decreto que estabelece parâmetros para que um agente público possa receber um brinde legalmente, que é o decreto número 10.889 de 2021. Só que o texto trata exclusivamente de integrantes do Poder Executivo Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem parte do Poder Judiciário, portanto, o decreto não tem abrangência sobre eles. E ainda tem mais um ponto pelo qual a história dessas gravatas e lenços pode ser analisada. O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 determina que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, o Poder Judiciário está incluso nisso, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse sentido, o mau uso do dinheiro público na produção de itens que não poderiam ser produzidos e que certamente não estão alinhados àquilo que a população brasileira espera que seja feito com o seu dinheiro, com dinheiro público, pode ser interpretado como uma violação a um ou mais dos princípios que
que eu citei anteriormente. E tudo isso que eu citei aqui não foi inventado por mim. Tudo isso faz parte da legislação brasileira e o enquadramento dessa história das gravatas nas violações que eu citei também foi confirmado pela interpretação do advogado constitucionalista André Marsiglia, que hoje é uma das referências do país nesse assunto. Portanto, por mais que o presidente do Supremo Tribunal Federal possa ter achado que esses itens ficaram bonitinhos, eles podem configurar violação ao Código de Ética da Magistratura e ainda uma violação constitucional por mau uso do dinheiro público, o que levaria a uma responsabilização criminal. Agora, por falar em declarações que jamais deveriam ter sido feitas, no vídeo de ontem eu mostrei